destaques do Panorama CBN de hoje. Eu conto para você que o dia na política ficou focado em um único assunto, a votação do projeto das fake news. Em outra frente desse mesmo assunto, o governo impôs sanções ao Google e o ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal ouvir os presidentes das Big Techs que têm feito campanhas contra a aprovação desse projeto. E mais corpos foram encontrados na terra Yanomami, na mesma área onde um indígena foi assassinado por garimpeiros no final de semana. E no esporte, o Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil ampliou a suspensão do jogador de vôlei Wallace de 90 dias para 5 anos, após o atleta jogar a final de um campeonato no domingo, mesmo após essa punição. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prada e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 2 de maio de 2023. E eu começo esse episódio contando para você uma notícia que dominou o noticiário desta terça-feira, que é a discussão do projeto das fake news, que regulamenta a atuação das empresas de tecnologia como Google e Facebook no enfrentamento à desinformação na internet. Em resumo, o projeto tem como objetivo estabelecer regras para criminalizar a divulgação do conteúdo falso nas redes sociais e também responsabilizar as plataformas por informações falsas ou conteúdos que incitem a violência nos ambientes virtuais. E hoje teve vários desdobramentos sobre esse assunto que é super importante e vai ter impacto até para você. Esse assunto ele é bem complexo. Então eu começo aqui contando o desdobramento político dessa história. Durante todo o dia houve a seguinte discussão: vai ter ou não a votação do projeto das fake news na Câmara dos Deputados? Bom, enquanto eu gravo este episódio, a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, ele vai colocar sim esse projeto para ser votado, independentemente se o governo federal vai ter ou não votos necessários para votar essa proposta. Só para você entender melhor o que está rolando politicamente, esse projeto ele tem apoio do governo, mas enfrenta a resistência da oposição e também de algumas bancadas temáticas, como a evangélica. Isso acontece porque está rolando uma fake news sobre o projeto das fake news, de que esse projeto vai censurar trechos da Bíblia, o que não é verdade. E agora o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, tentou aí ao longo dos dias convencer de que isso é mentira. Inclusive, o relator do projeto das fake news passou o dia de hoje fazendo alterações no texto para agradar todas as alas da Câmara. Para agradar e conseguir votos da bancada evangélica, por exemplo, ele fez concessões no texto garantindo uma espécie de excludente de liberdade religiosa que permite a igrejas publicar conteúdo considerado ofensivo. Mesmo assim, o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, informou que fechou questão para votar contra esse texto. E quem explicou isso foi o deputado Altineu Cortes. Eu acho que com todo o trabalho do Orlando Silva, que todos nós observamos o esforço dele em mudar o texto, mas a gente acha que o texto dele não tem votos suficientes para ser aprovado. O PL vai fechar a questão contra o texto do relator, mas a gente quer dialogar para ver se a gente consegue uma alternativa. Para rebater as acusações sobre censura, um grupo de religiosos ligados à esquerda foi até a Câmara defender essa proposta. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL, disse que não é censura, mas sim a garantia da liberdade individual. E nós sabemos que a internet é uma bênção. Produção de conteúdo, pesquisa, entretenimento, e pode ser muito bem utilizado, mas, lamentavelmente, nós estamos vendo a escalada de extremismo político, de violência, de ações criminosas dentro da internet, sem regulação. O relator do projeto, Orlando Silva, também já fez outras concessões no texto e desistiu, por exemplo, de criar um órgão fiscalizador das redes sociais. Ele explicou que o texto pode adotar agora 3 caminhos. Sem uma agência específica, o trabalho pode ser feito pela Anatel. Ou o Ministério Público pode entrar aí na jogada fiscalizando e o Judiciário estabelecendo sanções se for necessário.
Outra mudança que estava rolando nos bastidores antes dessa votação é a reavaliação do texto para incluir um aplicativo de mensagens para quem joga videogame, mas que está sendo usado para veicular um discurso de ódio, atingindo especialmente crianças e adolescentes. Esse aplicativo se chama Discord. A pressão para incluir essas plataformas menores, como o Discord, cresceu depois de uma reportagem do Fantástico no domingo que mostrou o incentivo a desafios que passam por automutilação, violência contra animais e pedofilia. Recebi desde domingo à noite muitas ligações de colegas preocupados quanto à necessidade de que nós devemos ter atenção àquela matéria e olhar o texto de novo, porque é necessário que alcance com certeza quem tem aquelas práticas. Aplicativos que dão margem para aquelas práticas. Nesse momento, nós estamos olhando o texto de novo para garantir que alcance plataformas como aquelas. Só para você entender, pelo texto atual, apenas plataformas com mais de 10 milhões de usuários brasileiros estariam sob a regulamentação, deixando de fora essa plataforma aí do universo gamer. Bom, voltando aqui à questão política, se vota ou não vota esse projeto, a inclusão dele na pauta não significa que ele vai ser, de fato, votado de forma automática. E para saber se aconteceu isso, eu recomendo que você ouça a programação ao vivo da CBN ou entre no nosso site. Mas se você conseguir segurar a ansiedade, você pode acompanhar o resultado final na edição da manhã do Panorama CBN. Combinado? Bom, como disse, ao longo do dia teve muita incerteza sobre a votação. Inclusive, horas antes da sessão, líderes do partido que apoiam o governo Lula ainda tentavam garantir os votos necessários para aprovar essa proposta. E o esforço estava concentrado principalmente em atrair os votos de partidos que liberaram as bancadas para votar como quiserem, como os partidos Podemos e União Brasil, que têm um número expressivo de deputados. Já os partidos PL, PSDB, Cidadania e o Novo declararam que vão votar contra essa proposta. Mesmo assim, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, disse que o projeto vai ser aprovado, mas não com uma larga margem de vantagem. A minha opinião é que nós temos que votar. Acho que não é razoável, depois de 3 anos, o trabalho que o relator fez, o diálogo com as bancadas, nós nos acovardarmos e não votarmos nessa matéria. É hora de a onça beber água, como eu digo no Ceará. Foram feitas novas nós vamos mudanças. ter que votar e nós vamos para voto. Eu estou convencido de que o melhor caminho é fazer o debate. O país precisa disso. O país precisa, as mães de família, os brasileiros e brasileiras, as crianças, todo mundo quer que vote isso. Já o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, também defendeu a votação desse projeto e disse que houve uma chantagem das Big Techs com comunicados contrários ao projeto das fake news. Não dá para aceitar uma chantagem, como foi feita nos últimos dias, de corporações da internet, das plataformas, inclusive com abuso de poder econômico, como foi colocado hoje pelo Ministério da Justiça, e que nós não podemos permitir que a internet continue sendo terra sem lei. É vergonhoso isso. Não se trata absolutamente de um debate sobre liberdade de expressão ou censura. Se trata de um debate de não permitir que crimes sejam cometidos por via digital e pela internet. Em meio a esse embate no Congresso, o presidente Lula diz que não vai interferir na votação do projeto e que a Câmara vai decidir quando é a hora de votar. Eu procuro não me meter muito na questão da Câmara, porque conversar com um já é difícil, imagina conversar com 513. Então deixa a Câmara decidir a hora que vai votar. Vamos aguardar o resultado. Em paralelo a essa discussão na Câmara dos Deputados sobre o projeto das fake news, hoje decisões importantes foram tomadas para buscar esclarecimentos em relação às plataformas digitais que estão se movimentando para que o projeto das fake news não seja votado. A Raíssa Cerdeira contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje o modus operandi das empresas de tecnologia para evitar o apoio popular e o conhecimento do usuário em relação ao projeto das fake news. Mas
Eu vou explicar aqui para você rapidamente o que está rolando. O Google, por exemplo, chegou a criar um link na página principal com um conteúdo contrário à proposta. A frase dizia o seguinte, abre aspas, o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Fecha aspas. E ao clicar no link, o usuário era levado para uma página com um artigo no blog do próprio Google contrário ao projeto das fake news. Isso não está mais acontecendo e logo mais eu vou explicar para você o motivo. Além disso, de acordo com um levantamento do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a plataforma também está privilegiando links de conteúdo de oposição ao projeto nos resultados das buscas sobre a proposta. Por causa aí dessa mobilização completamente atípica, hoje o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal ouça os presidentes no Brasil das empresas Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo. Alexandre de Moraes também determinou que as companhias excluam os conteúdos impulsionados que tenham críticas ao projeto de lei das fake news. Além disso, ele determinou que as empresas expliquem os métodos e os algoritmos de impulsionamento que induz a resultados falsos sobre o projeto. Essa decisão ela foi tomada no inquérito que investiga ataques ao STF, conhecido como Inquérito das Fake News. Mais cedo, antes aí dessa determinação do STF, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça, impôs ao Google uma medida cautelar que obriga a plataforma a tomar medidas para garantir neutralidade nas discussões do projeto das fake news, que institui medidas para o combate à desinformação nas redes sociais e regras para a atividade das empresas de tecnologia aqui no Brasil. Com isso, o Google vai ter que sinalizar como publicidade os conteúdos produzidos e veiculados pela empresa com críticas ao projeto de lei. O ministro da Justiça, Flávio Dino, explicou por que determinou essa medida. Isto é o quê, juridicamente? É um editorial? Mas eles dizem que não são empresa de comunicação, eles dizem que são plataforma de tecnologia. Quem faz editorial é empresa de comunicação. Se é plataforma de tecnologia, aquilo ali é publicidade. Se é publicidade, tem que estar sinalizado enquanto tal. Então, a primeira obrigação é sinalizar que aquilo é publicidade, para que os consumidores saibam que aquilo é uma publicidade de uma empresa. Segundo lugar, como há esta publicidade subreptícia, subliminar, a Secretaria Nacional do Consumidor considerou que isso é uma publicidade enganosa ou abusiva e está impondo a obrigação de contrapropaganda, que está no Código de Defesa do Consumidor. Então, assim como eles veicularam clandestinamente uma publicidade contra, eles agora vão ser obrigados a veicular no mesmo lugar uma publicidade a favor, para que os consumidores possam formar opinião. Além disso, sob a pena de multa de R$1 milhão por hora, o Google terá que fazer uma contrapropaganda sobre os benefícios do projeto das fake news. Essa medida aí ela foi assinada nesta terça-feira pelo secretário nacional de Defesa do Consumidor, Vadir Damus, e vem justamente após o Google criar esse link na página principal com conteúdo contrário à proposta. Curioso que logo depois dessa decisão, a frase foi retirada minutos depois pelo Google. O Ministério da Justiça também vem recebendo denúncias de que a plataforma tem usado algoritmos para ranquear os conteúdos contrários ao projeto, prejudicando as publicações favoráveis. Segundo o secretário Vadir Damus, o que a plataforma está fazendo é uma publicidade cifrada e também abuso de poder econômico. O que essas plataformas estão fazendo é colocar uma verdade única e absoluta em face da sua opinião acerca do projeto de lei. E nós sabemos que há opiniões contrárias. Nós sabemos que há opiniões de setores da universidade brasileira, de personalidades, de segmentos, de parlamentares. Há também, então, uma outra verdade. Há também uma outra opinião que não está aparecendo nessas publicações. Isso é inconstitucional, isto é ilegal.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse também que não se pode admitir que uma empresa faça censura, impondo a sua opinião sobre o Congresso e promova, assim, um faroeste digital. Para que não haja nenhuma dúvida, este faroeste digital e cibernético mata crianças, mata adolescentes, mata pessoas por doenças. E todas as empresas no Brasil são reguladas, onde está escrito que estas empresas não podem ter regulação. Porque estas e não as rádios, os jornais, as TVs. Em outra ação, o Ministério Público Federal resolveu apurar hoje se o Google violou os direitos dos usuários com a ofensiva contra o texto. E em outra frente sobre esse caso, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, abriu um procedimento para apurar um suposto abuso de posição dominante por parte das empresas Google e Meta. Como aqui no Panorama sempre colocamos todos os lados dessa história, eu vou contar para você o que as Big Techs disseram sobre as ações de hoje. E eu espero que esse episódio não seja censurado. Em nota divulgada antes da decisão de Alexandre de Moraes, o Google disse que são falsas as alegações de que a empresa estaria ampliando nas buscas sobre o tema o alcance de páginas com conteúdo contrário ao PL das fake news. O Google também disse que o material assinado pela própria empresa sobre o tema é uma manifestação pública e transparente da visão da organização sobre esse assunto. Também, em nota anterior à decisão do ministro do STF, a Meta, que é dona do Facebook, Instagram e também do WhatsApp, afirmou que vai colaborar com o Ministério Público Federal, que questionou a empresa sobre os anúncios contratados pelo Google envolvendo o projeto das fake news. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. A potência instalada desta fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país, ano após ano. E esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional. Desta forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, que é um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece financiamento para a instalação de painéis solares para sua casa e também sua empresa, sujeitos à análise. Saiba como e tire suas dúvidas acessando bv.com.br ou siga também nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, eu trago atualizações sobre a nova crise que está acontecendo na terra indígena Yanomami. Mais 8 corpos foram encontrados na região de Uxiú, dentro da terra indígena. Os corpos foram encontrados no domingo durante um sobrevoo das equipes de segurança e as mortes marcam uma escalada na violência na região desde o começo da operação de desinstrução do garimpo no território, que é comandada pelo governo federal. No sábado, garimpeiros assassinaram um indígena e balearam mais 2. E a Polícia Federal ainda apura o que causou as mortes e reforçou a segurança na região em conjunto com a Força Nacional. Como as vítimas que foram encontradas não são indígenas, pessoas envolvidas na apuração, segundo o jornal Folha de São Paulo, acreditam que a ação tenha sido uma retaliação pelo ataque sofrido no sábado, quando a comunidade fazia uma cerimônia fúnebre. Também em razão do confronto entre a Polícia Rodoviária Federal e o IBAMA, com garimpeiros ligados ao tráfico de drogas no domingo, a Polícia Federal intensificou as ações em toda a terra indígena Yanomami. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou esta terça-feira em forte baixa de 2,4%,
aos 101.926 pontos. Isso na véspera da reunião do Copom e da decisão de política monetária que também acontece nos Estados Unidos. A queda foi puxada principalmente pelo desempenho negativo da Vale e também da Petrobras, empresas com maior peso na composição do índice, que caíram cerca de 4%. O setor financeiro também fechou em baixa. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 1,19%, cotado a R$ 5,047. E o euro também fechou com uma alta de 1,07%, cotado a R$ 5,555. E no esporte, hoje foi um dia bem movimentado, começando pelo vôlei. Hoje o Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil ampliou a suspensão do jogador de vôlei Wallace de 90 dias para 5 anos. Ele defende a equipe do Cruzeiro. Além disso, a Confederação Brasileira de Vôlei foi suspensa por 6 meses. Isso aconteceu porque a Confederação liberou o jogador Wallace para participar da disputa da final da Superliga Masculina de Vôlei no último domingo. Isso 3 dias antes do fim do período da suspensão original do atleta, que foi punido pelo Conselho de Ética do COB pelas ameaças contra o presidente Lula em uma rede social. Lembrando para você aqui a cronologia dos fatos, no final de janeiro, o Wallace publicou fotos com armas em uma rede social. E aí um seguidor respondeu perguntando se ele usaria essas armas para, abre aspas, dar um tiro na cara do presidente Lula, fecha aspas. E o Wallace então compartilhou a pergunta, adicionando uma enquete para que os seus seguidores respondessem se eles estariam dispostos a cometer esse crime contra o presidente Lula. Dias depois, no dia 3 de fevereiro, o Conselho de Ética do COB decidiu por uma suspensão cautelar de 60 dias e foi prorrogada por mais 30, após a decisão final do Conselho de Ética no dia 3 de março. Isso significa que o Wallace estava proibido de entrar em quadra até o dia 3 de maio, 90 dias depois da suspensão cautelar, lá no dia 3 de fevereiro. Outro elemento nessa história é que no mês passado, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei concedeu uma liminar para que o Wallace jogasse a reta final da Superliga, sob a alegação de que a decisão do COB não deixava explícito que a punição valia também para as competições de clubes. E baseado aí nessa liminar e também em um parecer positivo do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, o Cruzeiro escalou o Wallace para a final de domingo, quando a equipe foi novamente campeã da Superliga, vencendo o Minas por 3-0. Mas na decisão de hoje, o relator do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil, Ney Belo Filho, explicou que, ao entrar em quadra, o atleta sabia que estava agindo ilicitamente e que o Cruzeiro também tinha um pleno conhecimento de que sua decisão de permitir a participação do jogador nessa competição, enquanto vigorava a punição, era ilícita e antiética, e que, com essa violação, o Conselho de Ética percebe que existe o desejo e a vontade de desacreditar todo e qualquer esforço ético em prol da educação, dos bons propósitos, da segurança e dos demais princípios tão caros ao esporte, e que esse desejo de afronta e os resultados financeiros pesaram mais à Confederação Brasileira de Voleibol do que os valores do esporte que a Confederação deveria respeitar e cumprir. Por fim, o relator dá um puxão de orelha e disse que nada autoriza o entendimento de que a liminar do tribunal da própria confederação interessada deve prevalecer sobre uma decisão do Conselho de Ética da entidade superior no sistema, que é o COB. Dessa forma, o Wallace, que tem 35 anos, agora está suspenso por 5 anos de qualquer competição oficial de vôlei. E, em tese, caso a punição não seja revista, o Wallace encerra a sua carreira. Já a Confederação Brasileira de Vôlei está suspensa do chamado sistema COB, ou seja, do Universo Olímpico do Brasil, por 6 meses. Isso significa que, pelos próximos 6 meses, a CBV não vai receber repasses financeiros do Comitê Olímpico e também de patrocinadores públicos, como o Banco do Brasil. Além disso, o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei também foi suspenso por 1 ano por desrespeitar essa decisão do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil.
Depois dessa decisão, a defesa do jogador de vôlei Wallace se manifestou sobre essa nova punição do atleta e pediu que o caso se torne público fora da esfera esportiva para que haja uma avaliação externa do processo. E tem mais esporte. Agora eu vou falar de futebol porque a CBF definiu em sorteio os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos vão ser disputados nas semanas de 17 e 31 de maio. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio que vai definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão. Então vamos aí aos confrontos. O América Mineiro vai enfrentar o Internacional, o Sport pega o São Paulo, o Atlético Paranaense vai jogar contra o Botafogo, o Fluminense contra o Flamengo, o Santos pega o Bahia, o Palmeiras joga contra o Fortaleza, o Atlético Mineiro enfrenta o Corinthians e o Grêmio joga com o Cruzeiro. Entre os 16 times que seguem na competição, 15 estão na Série A. Apenas o Sport disputa a Série B este ano. Os classificados para as quartas de final vão receber uma premiação de R$ 4,3 milhões. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Adriano Bernardino, o Dri. E não se esqueça que amanhã tem a edição da Manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Raíssa Cerdeira, combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.